Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Calendário para a tramitação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e as prioridades da administração estadual para o exercício de 2024, é apresentado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, do PP. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, apresentou o calendário da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Conforme o presidente, os deputados devem ficar atentos às datas para a apresentação de emendas. A LDO foi protocolizada na Assembleia na sexta-feira, no dia 2, foi feita a leitura no dia de hoje e fizemos um acordo de liderança onde estabeleceu-se um calendário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das principais peças de planejamento, sendo utilizada pelos gestores públicos para nortear as prioridades do governo do estado para o próximo ano. O projeto de lei da LDO apresenta na justificativa a situação financeira equilibrada de Mato Grosso do Sul. Foi feito o acordo de liderança justamente para estabelecer um calendário, para ter possibilidade dos deputados, dos poderes, de conhecerem a LDO, que são quase 25,5 bilhões, 25,488 bilhões e tudo isso distribuído entre os poderes, folha de pessoal, investimento. Então, é o momento que os deputados podem analisar para fazer suas emendas de meta, fazer suas correções e dá tempo de fazer essas observações até na distribuição na CCJ. O projeto de lei chegou a Alemes no dia 2 de junho. Os deputados têm até o dia 20 para sugerir emendas para votação em primeira discussão. No dia 21, o PL será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com devolução de parecer previsto para o dia 28. No dia 29 de junho, as emendas serão distribuídas para as comissões temáticas da Casa de Leis. A devolução deve ocorrer já no dia 3 de julho. Dia 4, o projeto vai a plenário para votação. Dia 5 de julho, a pauta retorna à Comissão de Constituição, de Justiça e Redação para a votação das emendas. Dia 6, recebe parecer da Comissão de Finanças e deverá ser devolvido no dia 10 de julho. Dia 11 de julho, está prevista a votação em segunda discussão com as emendas parlamentares e dia 12 terá sua votação final. Missa do Divino abre as atividades no Legislativo Estadual e marca a tradição coxinense, celebrando os 7 dons do Divino Espírito Santo. A Casa de Leis realizou a missa em celebração da Festa do Divino Espírito Santo, que é uma das manifestações culturais e religiosas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. A cerimônia, que foi incluída no calendário oficial de eventos do Estado por meio da Lei 3.586 de 2008, do deputado Júnior Mock, envolve a comunidade, resgata lembranças e reafirma laços sociais, fortalecendo desta forma a tradição religiosa. A Festa do Divino Espírito Santo é a mais antiga manifestação religiosa no Mato Grosso do Sul. Ela tem cerca de 140 anos e os habitantes coxinenses e muitos mudaram para Campo Grande e ao estarem aqui, constituírem aqui sua família, residirem aqui, passaram também já há 26 anos a realizarem a Festa do Divino Espírito Santo de Coxim em Campo Grande, para os coxinenses campograndenses coxinenses. O arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas, celebrante da missa, falou da necessidade do ser humano sentir e se deixar guiar pelo poder do Espírito Santo, ao procurar fazer o bem e se esforçar para seguir o exemplo de Jesus Cristo. Eu digo que todos os dias, aqueles que trabalham no serviço público, nos 3 poderes, estão nas nossas orações, formalmente, porque tem muita gente, não só dos católicos, mas de qualquer confissão religiosa, que vestem a camisa da ética, do bem comum e se doam para construir a civilização do amor. Então, que os católicos não façam por menos, pelo contrário, que possam ser esse fermento na massa, aí
construindo o reino de Deus onde quer que esteja. Durante a celebração, foram lembrados os 7 dons divinos do Espírito Santo, que são a sabedoria, o entendimento, a ciência, o temor de Deus, a piedade, a fortaleza e o conselho. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, ao recebê-los plenamente, é possível desfrutar da presença de Deus e da verdadeira paz. É um momento de devoção onde quem gosta, quem participa, sabe o tamanho que é essa devoção desse povo, do nosso povo coxinense. Os festeiros e músicos acompanhados da bandeira do Divino levaram as bênçãos do Espírito Santo aos católicos e arrecadaram recursos para a celebração das festividades em Campo Grande. É uma festa totalmente religiosa, onde essa bandeira sai visitando todos aqueles devotos do Divino Espírito Santo em Campo Grande. Alguns recebem no café da manhã, outros no almoço e alguns no jantar. Em comemoração à Semana Estadual do Meio Ambiente, os parlamentares entregaram e plantaram mudas de guavira, fruto símbolo do Estado. Uma ação de conscientização sobre a necessidade de preservação e cuidado que devemos ter com o meio ambiente. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul comemorou na manhã desta segunda-feira, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, com plantio de mudas de guavira. A distribuição das plantas é uma ação de conscientização sobre a necessidade de preservação e o cuidado com os recursos naturais. Os deputados Pedro Kemp, do PT, Júnior Mock, do MDB e Mara Caseiro, do PSDB, participaram do plantio na área verde da Casa de Leis. Em todos os programas e políticas públicas, nós temos que ter a preocupação ambiental, ou seja, a gente tem que buscar o desenvolvimento do Estado, mas um desenvolvimento sustentável, com a preservação do meio ambiente, dos nossos recursos naturais, dos recursos hídricos e também das populações ribeirinhas, dos pantaneiros, das populações indígenas, que são os maiores guardiões das florestas e os defensores do meio ambiente. Eu acho muito legal essa iniciativa, exatamente para que a gente possa estimular mais pessoas, né? Estou aqui, com a mãozinha suja, mas muito feliz de poder contribuir, de poder estar também junto com toda a Assembleia, preservando, conservando e com certeza dando ao meio ambiente o que ele merece, né? Respeito e cuidados. Minuta de um projeto de lei que trata do regime especial de contratação de instituições filantrópicas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, foi apresentada ao governo do estado durante reunião da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. A 4ª reunião da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos discutiu a implementação nos hospitais do chamado DRG, Grupos de Diagnósticos Relacionados, que se trata de um sistema de categorização dos serviços prestados aos pacientes de acordo com a complexidade de cada caso, determinando o tempo e o custo de cada paciente. Estamos criando essa nova modalidade, ela está centrada dentro de um padrão de gestão, um modelo de gestão internacionalmente consagrado, que é chamado DRG, que é Grupos de Relacionamento Relacionados, de Diagnóstico Relacionados, que é uma metodologia internacional que nós estamos trazendo para cá, que permite que nós possamos remunerar os hospitais de acordo com a sua produção, de acordo com os seus custos. A gente vai ter uma segregação muito específica de custos para cada tipo de operação e também remunerar os hospitais de acordo com a sua complexidade. Então não dá para você ter uma mesma métrica para hospitais diferentes, porque a complexidade de cada hospital é muito significativa. A coordenadora e representante do DRG, Tânia Grilo, explicou como vai funcionar esse novo modelo. Ela nasceu de uma demanda no final da década de 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos, numa determinada região de Connecticut, em que exatamente o gestor do sistema de saúde local tinha dificuldade de avaliar o desempenho dos hospitais, porque hospitais similares tinham desempenhos diferentes. Então, o que essa metodologia faz é fantástico. Ela identifica esses subgrupos que são similares e, portanto,
passa a ser possível ter duas coisas importantíssimas: previsibilidade de desfechos e consumo de recursos, e outra, como os grupos são similares, é possível comparar o desempenho entre instituições, grupos médicos, cidades, países, porque estamos comparando pacientes com a mesma complexidade assistencial. E aqueles que têm os melhores resultados podem servir de benchmarking para aqueles que estão em busca da sua qualificação atuarem melhorando seus processos. A adoção deste sistema de gestão e tecnologia busca melhorar a qualidade no atendimento. A representante do Executivo, Cristine Maimone, esteve presente na reunião e falou o que muda na prática para os pacientes que utilizam a rede pública de saúde com a implementação deste sistema. Os hospitais, através de mensurações de suas metas qualitativas e quantitativas e também por critérios previamente definidos, eles possam ter a transparência e a gestão dos seus dados transformados em informação e que a partir dessa informação mais transparente e mais voltada à evidência científica, ela possa se traduzir em melhoria da gestão, tanto hospitalar como a gestão voltada para os serviços de saúde que são ofertados ao cidadão. Durante a sessão plenária de terça-feira, os deputados aprovaram 4 projetos, entre os quais 2 dispõem sobre alterações no regimento interno do Parlamento. Acompanhe mais detalhes com o repórter Gustavo Fax. Os deputados estaduais votaram nesta terça-feira, 6 de junho, durante a ordem do dia, 4 projetos, entre os quais 2 alteram o regimento interno do Parlamento. Em redação final, foi aprovado o projeto de resolução que nos diz respeito ao nome a ser usado pelo parlamentar no registro de candidatura. A proposição é de autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB, e coautorias com outros parlamentares. Com a aprovação, o projeto seguiu para a promulgação. E também, relacionados às mudanças no regimento interno, foi aprovado pelos parlamentares, em segunda discussão, o projeto de resolução de autoria do deputado Júnior Mock, do MDB. A proposta altera a Resolução 65 de 2008, desmembrando a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em 2. A primeira será a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a outra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim, o Parlamento passa a ter 17 comissões permanentes. Na Semana do Meio Ambiente, o engenheiro agrônomo Hamilton Rondon destacou na tribuna os avanços no procedimento da logística reversa das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, por proposição do deputado Renato Câmara, do MDB, o engenheiro agrônomo Hamilton Rondon fez uso da tribuna para falar sobre os avanços no procedimento da logística reversa das embalagens de agroquímicos em Mato Grosso do Sul. O trabalho começou em 96, 97 aqui, mas de forma regulamentar em 2002. Nós destinávamos corretamente 308 toneladas. Agora, em 2020, a gente retirou 4.000 toneladas. Claro que foi a conscientização, o aumento da área, mas são números significativos e representam uma conscientização muito grande do produtor rural sul-mato-grossense brasileiro. De acordo com o engenheiro, o Brasil é referência mundial na coleta e reutilização das embalagens. Mostrar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente em que todos os elos da cadeia, os produtores rurais, os revendedores de defensivos agrícolas, os fabricantes, o poder público, estamos no caminho certo, mostrando a outros países que estamos retirando e destinação de uma forma correta e segura 94% das embalagens vazias que vão para o campo, hoje elas retornam. Então, é mostrar para os deputados e poder nos ajudar em outras questões também. As questões dos recebimentos tirantes, a gente precisa atingir ainda os pequenos agricultores, os agricultores familiares, nos ajudar em legislações que a gente possa ir nesse caminho. Votação do marco temporal dos indígenas no Supremo Tribunal Federal foi tema na tribuna da Lemes. Confira no quadro Fatos e Opiniões.
que me faz vir à tribuna, senhor presidente, é que semana passada houve uma discussão aqui na Assembleia, quando estava se falando na votação do marco temporal na Câmara Federal. E eu pedi uma parte à deputada Gleice e não foi concedido através do regimento. E eu queria fazer apenas um comentário bem sucinto e bem curto da fala dela. Quando ela falou aqui na tribuna que era contra a votação do marco temporal, porque no artigo 231 da Constituição Federal diz o seguinte: toda terra que o índio esteja presente em 88 terá 5 anos para ser demarcada. E ela usou esse termo, como professora que é, não usando preteritamente, porque na Constituição está a terra que os índios ocupam. Jamais na Constituição Federal está escrito a terra que os índios ocuparam. Porque se colocar aqui ocuparam, nós temos que sair daqui. Talvez eu fique, né? Porque sou descendente de índio, porque o Brasil é dos índios. Então, ela foi contra e tal, mas graças a Deus, a Câmara Federal confirmou o artigo 231 de que toda a terra que o índio estava presente até 1988 será demarcada. Agora, aprovou a PEC e ela foi para o Senado, mas amanhã ela está agendada para ser votada no STF. Na minha visão, se os poderes são harmônicos, eu acho que o STF, no mínimo, teria que tirar esse projeto de pauta até que o Senado revalida a votação da Câmara Federal. E não é emenda, não é medida provisória, é projeto de lei. Mas o projeto de lei, ele não está alterando nada na vida dos índios. Ele está apenas trazendo segurança jurídica para o setor produtivo. Mais nada. E essa segurança jurídica não precisava da APL, precisava do Superior Tribunal Federal entender o que está escrito no artigo 231. Porque o que a PL diz é exatamente o que está escrito no artigo 231, está confirmando que a terra que o índio estava presente em 88 teria que ter um período de demarcação. Depois, no governo do Fernando Henrique Cardoso, através do Zé Eduardo, que era dono do banco HSBC, que perdeu o banco, fez um decreto, o famoso decreto 1771, que aí criou-se um embaraço, criou-se um estudo antropológico, que é uma tal de ABA, Associação Brasileira de Antropologia, que é ligado à FUNAI. Então, toda vez que a FUNAI fazia um decreto de estudo antropológico, os antropólogos, que é da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, ligada à FUNAI, chegavam e determinavam que a terra era de índio. Uma terra legítima, titulada pelo Estado, não foi doada, foi vendida, e o Estado recebeu o dinheiro, na época, pelo valor do hectare. Então, assim como o Estado titulou as etnias, que até 1965, quando o governo militar extinguiu o SPI e criou-se a FUNAI, ele incorporou os bens que eram das etnias no patrimônio da União e colocou o índio como uso frutuário do governo central, que é o governo federal. Então, mesmo que a PEC for aprovada, nada impede de presidente nenhum aumentar a terra indígena. Nada impede. Tem tantas alternativas, ele pode declarar qualquer terra de utilidade pública, desapropriar, pagar, colocar no patrimônio dele e pôr o índio para usar. Porque o índio não é proprietário, ele não tem terra, ele é
usufrutuário de uma terra da União. Então, toda vez que há uma invasão, o índio está servindo de massa de manobra para invadir uma terra para que ela transforme em pública da União. E o índio vai usar. Então, eu acredito que a minha colega, respeito, certo? Porque nós não podemos ter um peso e duas medidas. Nós temos que defender o índio, mas nós temos que defender quem trabalha e quem produz. Porque é através da produção é que tem o imposto para ajudar a sustentar os índios. Na saúde, na educação, na moradia, na alimentação, porque quando se discute em terra para o índio, por que os cajués com 360 mil hectares são pobres? Aí em Bonito. Então não é a terra. Por que os Yanomami, que foi criada uma nação dentro de outra nação no governo Fernando Collor de Mello, certo? Porque os Yanomami é metade no Brasil e metade na Venezuela. Então criou-se o maior território indígena do mundo, que é os Yanomami. Então, se eles têm uma quantidade de território tão grande, e há tanta invasão de garimpeiro, porque é uma terra rica para explorar clandestinamente, crimes e mais crimes dentro da terra Yanomami, então se fosse terra, o Yanomami não estava passando fome nem morrendo por desnutrição. Na reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os deputados analisaram 10 projetos. Entre as propostas está a que pretende instituir em Mato Grosso do Sul homenagem denominada Empresa Amiga dos Autistas e com TDAH. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 7 de junho, aprovou parecer favorável ao projeto de lei 82 de 2023, de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui no Estado Empresa Amiga dos Autistas e com TDAH. A homenagem será destinada às empresas que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou contribuam com ações e projetos na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas. A relatora da matéria, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, falou da relevância da iniciativa que agora segue para apreciação em plenário. Parabenizar o deputado Antônio Vaz pela iniciativa do projeto e que com certeza traz um estímulo, né, para as nossas empresas contratarem essas pessoas que possuem autismo ou TDAH e que eles possam valorizar, né, essas pessoas dentro das suas empresas. Então, será criado um selo, né, da empresa amiga do autista e de pessoas também com TDAH. E que com certeza estimula mesmo, né, esse olhar, primeiro, para não se discriminar, né, o que tem que se entender é a acolhida, né, desse autista, a acolhida dessa pessoa que tem esse TDAH, enfim, para que eles possam ter igualdade de direitos e um acolhimento, né, de toda uma equipe e dessa empresa que vai recepcioná-lo, né? E também fazer palestras para que a gente possa cada dia mais entender que a gente tem que respeitar as diferenças e fazer de fato a inclusão, né, dessas pessoas no mercado de trabalho. Confira o quadro Fatos e Opiniões com os deputados estaduais durante a sessão plenária de quarta-feira. Me chegou uma denúncia aqui muito absurda e eu fiz um requerimento encaminhado aí à mesa para o secretário de Educação explicar para a gente, tá? Isso aqui é uma atividade feita na escola específica para alunos com altas habilidades no Mato Grosso do Sul. E eles passaram uma tarefa lá para os alunos. Alunos de no máximo 10 anos de idade, tá? Um pai me passou essa informação e eu resolvi verificar o que era.
Aqui na tarefa, na primeira tarefa, tem uma pergunta: qual é o seu e-mail? Não tem nada demais, somente as cores LGBT de forma subliminar. Porém, quando você pula para a segunda etapa, está escrito assim: qual é o seu gênero? Criança de 10 anos de idade tem que responder qual é o gênero dela. Ela pode escolher esse gênero. Pessoal, isso aqui é ideologia de gênero pura no ensino do Mato Grosso do Sul. Nós não podemos permitir que as nossas crianças sejam expostas a isso aqui, tá? Então nós vamos fazer um requerimento cobrando que o secretário de Educação nos explique por que esse tipo de questionário está sendo apresentado para crianças de 10 anos. Essa é a primeira. Segundo lugar, site da Fundesport do Mato Grosso do Sul, pessoal. Fundesport, para se inscrever no Bolsa Atleta. Aí nós temos aqui um questionário. Qual o seu gênero e sexualidade? Eu duvido os meus colegas acharem aqui o próprio gênero. Tem aqui 12 opções. Homem cisgênero hétero, homem cisgênero homossexual, homem cisgênero bissexual, homem transgênero heterossexual, homem transgênero bissexual, homem transgênero homossexual, mulher cisgênero heterossexual, mulher cisgênero homossexual. Pessoal, e aqui vai. E no final ainda tem outro, caso você não se identifique com algum aqui. Site da Fundesport, Governo do Mato Grosso do Sul. Hoje, se o professor deputado Rafael Tavares falar em comunismo de sala de aula, ele vai ser taxado de fazer doutrinação ideológica. Ora, o professor tem que ensinar o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é fascismo. Os alunos têm que sair da escola sabendo o que é isso. Agora vocês querem que os professores só falem que o Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil? Aí não é doutrinação ideológica. Vai ser doutrinação ideológica se falar que o presidente Lula, como disse o Zeca aqui, está fazendo um programa que vai beneficiar aqueles do Bolsa Família terem acesso a medicamentos, fraldas geriátricas de graça na farmácia popular. Se o professor elogiar esse programa, vai falar: está fazendo doutrinação ideológica. Esse aí é petista, é comunista. Então tem que tomar muito cuidado com essas denúncias. Eu acho que Vossa Excelência tem que ter muita responsabilidade de falar o nome de uma professora aqui e dizer que ela está fazendo doutrinação ideológica, sem ouvir a professora, sem saber que programa que ela está aplicando em sala de aula. Eu fui professor, eu dei aula de sociologia, de filosofia, eu tinha que ensinar para os meus alunos o que era capitalismo, o que era comunismo, falar sobre Karl Marx, falar sobre socialismo, falar sobre fascismo, quem foi alguns, Hitler, por exemplo, tem que falar em sala de aula, porque os alunos têm que sair da escola sabendo história, sabendo filosofia, sabendo o que é isso, o que é aquilo, até para debater. Para não acontecer o que aconteceu na eleição passada, por exemplo, alguém chegar e falar: o Lula é comunista, o Lula vai implantar o comunismo no Brasil. Que absurdo que é esse? É só um ignorante, alguém que não entende de nada, para falar que um candidato à presidência da República ia implantar o comunismo no Brasil. Eu entendo que a educação você não consegue construir ela na escola. A educação vem do berço, a educação vem da convivência, a educação vem da mãe, da família. Que essa geração está se indo, que é a minha geração, porque dá licença, bom dia, benção pai, acabou. Então, quando você discute a doutrina do saber, é o papel do professor. Tanto é que o ensino brasileiro, mundialmente falando, deixa muito a desejar. Professor que é professor respeita o aluno.
Ele não vai empurrar de cabeça, de goela abaixo, o candidato dele, candidato A ou candidato B. Mas a política, sim, ela tem que ser discutida cada vez mais para que a gente tenha pessoas bem preparadas para administrar Campo Grande, o Estado e o Brasil. Muito obrigado. Com o objetivo de unir esforços para conscientizar a população quanto à importância e respeito à integridade física da pessoa idosa e estimular a denúncia de ações violentas, Mato Grosso do Sul promove a campanha Junho Prata, lei de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB. Confira. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é por isso que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promove nesse mês a campanha Junho Prata. No nosso estado, a mobilização nasceu em 2018 por meio da Lei 5.215, de autoria do deputado Renato Câmara, e visa a promoção de eventos e seminários com a participação de diversos órgãos públicos e organizações sociais dedicadas ao tema. Aqui na Casa de Leis, o movimento é lembrado por meio de várias iniciativas, como a transmissão ao vivo dos eventos promovidos pela Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa e a publicação de reportagens especiais e de um e-book infantil. Essa é mais uma das ações do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul em defesa dos direitos humanos. Para saber mais sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, acesse nossas mídias sociais e acompanhe a rádio e TV da Casa de Leis. Mais um grupo de alunos conheceu as dependências do Poder Legislativo Estadual. Eles fazem parte do programa Câmara Mirim, da cidade de Baitaporã. Os alunos aprenderam sobre o funcionamento da Casa de Leis e a função de um deputado estadual. Com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciarem o processo democrático, conhecendo de perto o funcionamento dos órgãos governamentais, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu a visita dos participantes do programa Câmara Mirim, da cidade de Baitaiporã. Os alunos foram recepcionados pela deputada estadual Mara Caseiro, do PSDB, que falou da importância desse interesse da nova geração com a política. A importância é trazer essa meninada, esses jovens, para que eles realmente estejam politizados e quando estiverem, com certeza, em condições, inclusive de ser um candidato a vereador, deputado, prefeito, eles possam estar preparados para o cargo, né? Porque para nós, no passado, a gente tinha muita dificuldade de entender o que era uma lei orgânica, de entender o que era um regimento interno. Então, esses jovens que já estão se formando aqui como adolescentes, crianças, né, já vai vir com esse entendimento, com esse conhecimento. Ao todo, são 10 crianças acompanhadas do prefeito Germínio da Roça Silva e da secretária de Educação, Fernanda Scarlatti. Eles aprenderam um pouquinho do que é o legislativo, o que é o executivo, conhecer o legislativo do município, conhecer o executivo do município, passaram pelos setores, entendendo um pouquinho do trabalho de cada um. E agora a gente veio até Campo Grande para eles conhecerem o executivo e o legislativo do nosso estado. Essa legislatura tem a missão de iniciar uma discussão política estrutural, a política técnica, a forma que a política ocorre dentro da escola, para que as crianças possam entender como a política pode ser debatida para mudar a vida das pessoas. A gente tem uma banalização da política, a gente tem uma criminalização da política e nós, que somos agentes políticos, nós temos que mostrar a face da boa política. A participação de crianças na vida política é de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e futuros cidadãos engajados em prol da comunidade. É muito bom aprender isso. Eu estou aprendendo isso porque no futuro eu quero muito ser vereadora. Eu gosto de visitar os lugares, conhecer melhor. Eu estou gostando de visitar aqui. Está sendo bem legal. A gente já visitou lá na nossa cidade todas as secretarias, todos os encontros estão sendo bem legais. A gente está todo dia descobrindo uma coisa nova, está sendo bem legal. Eu achei muito interessante e legal também. Uma coisa nova pra gente. A gente nunca tinha vindo aqui no Parque dos Poderes.
E é isso que nós queremos trazer de volta, o Parlamento Jovem, para dar continuidade nessa politização desses jovens que serão futuros políticos, vereadores, prefeitos, deputados, por que não dizer governador e presidente da República. Também em visita à Casa de Leis, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, recebeu o deputado pelo estado do Rio de Janeiro, Daniel Lebrelon. Ele que faz parte da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, recebeu na Casa de Leis o deputado estadual do Rio de Janeiro, Daniel Lebrelon, do Republicanos. A vinda a Mato Grosso do Sul é para trocas de experiências sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor da UNALE. Nós temos visitado nesse primeiro semestre algumas casas legislativas, estaremos visitando outras casas legislativas no segundo semestre, com o intuito de potencializar a Comissão da Defesa do Consumidor, a Frente Parlamentar da Defesa do Consumidor dos estados e dar voz a estas pessoas que necessitam dessa representatividade, orientação, acessibilidade ao poder do consumidor que ele tem direito. E receber o deputado Daniel aqui nesta manhã, o deputado que é pelo Rio de Janeiro, para nós que trabalha em defesa do direito do consumidor, obviamente que é muito importante. Nós temos uma frente atuante aqui no nosso estado e nós temos muitas demandas aqui no que tange a questão do direito do consumidor. E quando a UNALE abre essa oportunidade para os parlamentares do Brasil todo estarem discutindo através da frente, é uma honra recebê-lo aqui e tenho certeza que muito acrescentará para a nossa comissão e para o nosso parlamento aqui no Mato Grosso do Sul. E tem novidade na grade da programação da TV Alemes. É a estreia do programa Ponto de Vista. O entrevistado é o advogado Márcio Ávila, que dá mais detalhes da PEC da Anistia, que está em tramitação no Congresso Nacional. Confira um trecho da entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Radamés. O que essa PEC da Anistia tem como argumentos para quem a apresentou no Congresso Nacional? Olha, Paulo, essa PEC da Anistia, ela nada mais é do que um perdão, né? É um grande perdão trazido ali pelo Congresso Nacional para os partidos que não cumpriram as regras do fundo partidário e do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no que tange a divisão dos recursos, né, que tem que respeitar ali um percentual de 30% do repasse desses fundos citados para mulheres e negros, por exemplo. São dois os fundos que os partidos recebem? Dois os fundos. Quais são as diferenças entre eles? O fundo partidário, ele é mais atinente à estrutura partidária, ao custeio da estrutura partidária e do seu cotidiano. Já o FEFEC, ele é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele já é adstrito, ele já é específico para o momento eleitoral, para financiar a campanha mesmo. Cabo eleitoral, mídia e todo aquele aparato que a gente acompanha a cada 2 anos nos pleitos. E cada partido político recebe uma verba destinada a cada um desses fundos e, na teoria, eles deveriam ser utilizados para financiar a campanha das candidatas mulheres e negros. É isso? É isso. Então, todos os partidos, né, recebem uma fatia, uns mais, outros menos, tanto do fundo partidário quanto do FEFEC. Só que isso não é para ser gasto a seu bel... Não deveria, né? Para ser gasto a seu bel prazer. Então, ali na legislação que prevê ambos os fundos, tem regras a serem cumpridas. Uma delas é essa, 30% dos fundos eles têm que serem gastos exclusivamente para candidaturas de negros e mulheres. Essa novidade ela foi implementada por uma PEC muito recente também, né? Valeu já para a última eleição presidencial. Na verdade, essas regras elas já vêm de outras campanhas, ela está prevista ali no Código Eleitoral, está previstas nas resoluções do TSE, e elas vieram avançando à medida do tempo, e o que ocorreu antes das eleições passadas, em 2022, vamos dizer que essa lei ela subiu de patamar. Ela teve Subiu de patamar. Subiu de patamar. Ela teve um patamar elevado, ela está dentro hoje da nossa Constituição. Ela virou uma regra constitucional. Uma regra constitucional perfeita, vinda através de uma PEC. Hoje ela é uma emenda à Constituição, que foi conhecida à época, né, como a PEC das candidaturas femininas. Então hoje isso está na nossa Carta Magna, né, na nossa regra maior, na nossa regra maior na Constituição Federal. Consequentemente fica mais difícil de se alterar essa regra, né? Exatamente, ela entra ali no rol das cláusulas constitucionais, né, que só são alteradas através de PECs. A gente já começou a entender, Márcio, do que se trata essa anistia e do que se trata essa PEC. A gente tem a informação de que o seu texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.
mas quais são as alterações que esse texto ainda pode sofrer? Quais são as perspectivas de que isso aconteça? Exatamente, ela se encontra nesse estágio. Ela foi uma PEC proposta pelo PSD com adesão de 184 parlamentares, então teve uma forte adesão na Câmara, e ela já passou pela CCJ, como você muito bem disse, já está aprovada, agora ela encontra-se na Comissão Especial de Análise de Mérito. Então está parada ali, né, vamos dizer, nessa comissão especial, antes de ser submetida a plenário. E até o momento de ser submetida a plenário, ela pode sofrer diversas alterações. Ela pode, tanto o veto parcial quanto até o veto total, né? Ela pode ser rejeitada, essa PEC. Então, tudo ainda pode acontecer. Mas já se discute nos bastidores quais pontos são mais suscetíveis de alteração ou revisão? Perfeito. Olha, num primeiro momento, essa PEC teve uma tramitação bem célere, então, num primeiro momento, não se vislumbrava qualquer tipo de alteração. Ela seria aprovada em totum no seu texto originário. Mas, devido à pressão, né, de entidades civis, pressão da mídia, da sociedade civil do modo em geral, vê-se que podemos nos deparar aí com algumas alterações no transcorrer dessa PEC. E a principal dela seria quanto à utilização particular, né, a utilização própria indevida do fundo partidário para aquisição de bens e serviços. Esse é o ponto mais polêmico, né, que chamou mais atenção e que está mais suscetível. Esses são casos que são reiterados, né, divulgados de maneira reiterada pela mídia, né? Você falou sobre a pressão. Exato. A OAB tem se posicionado com de alguma forma institucional? Olha, a OAB ela tem acompanhado, né, a tramitação dessa PEC, a OAB sempre em defesa dos direitos e garantias fundamentais e da sociedade. Então, nós como OAB, se nos depararmos com alguma injustiça ou com alguma regra sendo burlada e violada, com certeza a OAB se posicionará ao lado da sociedade e do cidadão. Você pode conferir essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. E também a nossa página oficial, al.ms.gov.br. Antes do nosso encerramento, confira a atração musical da estreia do programa Talento Regional. A dupla de Guia Lopes da Laguna, Jean Bruno e Gabriel. Até a próxima edição. Deu muito ruim pra mim. O nosso combinado era de casal do ano. E na primeira noite de mãos dadas com quem eu amo, eu falei com ela. Tudo conspirava a favor de nós dois. Eu só não esperava o que viria depois. Por favor, desconsidera um passado inacabado bem na minha frente. Pôs um fim nos planos de um futuro da gente. Eu falei com ela, mas eu estou sóbrio, sob o efeito de álcool, bêbado, desesperado, e ela desprezando o meu teatro. Mas eu estou sóbrio, sob o efeito de álcool, com o som do carro no talo. Atende aí o meu número privado. Um passado inacabado bem na minha frente, pôs um fim nos planos de um futuro da gente. Eu falei com ela, mas eu estou sóbrio, sob o efeito de álcool, bêbado, desesperado, e ela desprezando o meu teatro. Mas eu estou sóbrio, sob o efeito de
efeito de álcool, bêbado desesperado, e ela desprezando o meu teatro. Mas eu estou sóbrio, sob o efeito